Glória a Deus para sempre. Amém, irmãos? Irmãos, maravilha hoje o culto, louvores, só bênção. Amém? Músico aqui, igreja, irmãos, não dá. Igreja sem músico, sem música é chato demais. Igreja só é rica, só é completa quando tem música. Amém? Primeiro Jesus, né? Mas músico é muito importante. Quando eu falo de músico, louvor também, cantor, quem toca, né, é uma maravilha. Amém? Vamos abrir as Bíblias agora em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13. 2 Timóteo 4 e 13. Amém? Vamos meditar agora um pouco na palavra, na Bíblia. Amém? 2 Timóteo 4 e 13. Nos encontraram. Agradecemos a Deus, né, pela presença da irmã Neide, né? Ela é Nilda e a Maiara, né? Glória a Deus. Amém. A convite da missionária Aparecida, né? Glória a Deus. Agradecemos a Deus também pela presença do irmão Leinaldo aqui, esse músico, que eu chamo ele de Rei Davi. Glória a Deus. É uma maravilha. Amém? Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Os irmãos encontraram? Quando vieres, Paulo falando a Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente, diga comigo, principalmente os pergaminhos. Amém? Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar esta noite, mandando a paz do Senhor para os irmãos nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Vamos meditar um pouco sobre essa capa e os livros de Paulo, os pergaminhos, que pertenciam a Paulo. É muito maravilhoso quando a gente ouve, irmãos, ou seja, quando a gente estuda a palavra, quando a pessoa é um didata, né? Um professor, conhecedor, uma pessoa que gosta de ler livros, gosta de ler a Bíblia. E nós vemos aqui que Paulo, ele escreve aqui 2 epístolas ao jovem companheiro de ministério de prisão em Roma. Paulo, ele escreve a Timóteo, um homem que estava pregando a palavra, irmãos. Um homem que pregou a palavra nos países árabes, um homem que pregou a palavra em Jerusalém, um homem que pregou a palavra na Ásia, na Europa, na Anatólia, não é? E a Bíblia mostra, nos revela um homem que, por pregar a palavra de Deus em alguns continentes, como na Europa, como na Ásia, ele agora é um homem preso em Roma. Foi preso porque pregava a palavra de Deus. Meu Deus. Foi preso porque tinha amor ao ministério da palavra. E agora se encontra um homem lá em Roma, segundo os apócrifos da Igreja Católica. Ele fala de uma marmetina, de uma prisão que existiu em Roma. Eu só digo uma coisa, que esta prisão em Roma existiu, chamada marmetina, que foi uma das piores prisões que existiu. Mas também a Bíblia vai relatar, lá em Atos capítulo 28, versículo 16, que Paulo é preso em a domicílio, ou seja, Paulo fica preso em sua própria casa que ele alugou em Roma. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele fica preso sob a guarda romana, sob a guarda pretoriana ali em Roma.
A Bíblia vai relatar em Atos 28 e 16 que está lá Paulo preso na sua própria casa. Ele não podia sair sob a ordem, talvez de Nero, imperador de Roma na época, sob a ordem de imperadores, de homens que não amavam a verdade, não amavam a palavra de Deus. E nós vimos um homem que mesmo preso naquela prisão em Roma, não sei, irmãos, se foi na pior prisão, se não a Medina, ou se na própria casa, mas a Bíblia vai mostrar que Paulo foi um didata, foi um professor, foi um escritor, porque ele não deixava de escrever, ele não deixava de falar da palavra de Deus. É meu presbítero Cícero, homem que prega a palavra. A Bíblia diz, irmão, que até os da família de César, os homens da família dos imperadores, ouviram Paulo pregar. Muitos ouviram o apóstolo Paulo pregar. E está lá Paulo pregando, ele tinha liberdade, ele, a domicílio, ele pregava a palavra de Deus. Paulo em prisão em Roma, também ele não só prega, como ele escreve as suas epístolas, como ele escreveu aos irmãos de Éfeso, como ele escreveu aos irmãos em Colossenses, como ele escreveu aos irmãos em Filipenses, como ele escreveu a Filemon, como ele foi um grande didata, um grande escritor, um grande professor da Bíblia Sagrada. Aqui nos deixa uma grande lição de um apóstolo, de um homem que não pregava por dinheiro, de um homem que não pregava por fama, de um homem que não pregava por glória. E aqui nos deixa uma lição que mesmo preso, mas a palavra de Deus rompia as grades, a palavra de Deus rompia as fronteiras de Roma, e a palavra de Deus tinha sucesso, a palavra de Deus ia avante. Sabe por quê? Porque existia um pregador que amava a palavra de Deus, amava pregar a palavra, não pregava por dinheiro, não pregava para ser rico, não pregava para ser famoso, não pregava para ser reconhecido na Anatólia, não pregava para ser reconhecido na Europa, não pregava para ser reconhecido na Ásia. Ele pregava porque ele amava, ele pregava porque ele amava as almas, ele tinha amor, ele tinha sede de justiça, ele tinha sede da palavra de Deus. Grande pregador da palavra é o apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 13, o versículo que eu li, direto da prisão, Paulo faz um pedido formal. Que pedido é este, pastor Paulo? Um pedido formal ao seu amigo Timóteo. Ele diz assim: olha, Timóteo, quando vieres a Roma, traz a minha capa que deixei em trote, traz a capa que eu deixei na casa do irmão Capo, traz os livros, traz os pergaminhos, especialmente os pergaminhos que eu deixei na cidade de Troade. Um pregador, irmãos, que faz esse pedido formal ao seu amigo, irmão Timóteo, ao seu filho na fé, porque ele deixa a capa, ele deixa uma veste lá na cidade de Troade, ele deixa na cidade de Troade os livros. Não sei se era o início dos escritos, das epístolas, também não sei, só sei falar que a Bíblia aqui fala sobre os pergaminhos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia também vai relatar em Atos capítulo 16 e o versículo 9, que antes de ser preso em Roma, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele tem aqui uma visão na cidade de Troade. A Bíblia diz que um varão fala para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós vemos aqui um missionário com uma visão, um missionário que tinha conhecimento, um missionário que era um professor das Sagradas Escrituras, um grande teólogo. Mas agora nós vimos que na cidade de Troade, a Bíblia vai nos mostrar que antes de passar em Troade ou na Turquia, ele estava na Ásia, e o Espírito Santo diz a Paulo: Paulo, eu não quero que você pregue aqui na Ásia, eu não quero que você pregue, você vai para outros lugares. E a Bíblia vai nos revelar
gente tem chamada, a gente se preocupa. Quando Deus te chama para o ministério do louvor, você se preocupa. Quando você é chamado para o ministério da palavra, você se preocupa, porque você é útil na obra de Deus. Você é útil para Deus, amém? Você pode não ser útil para alguém, você talvez não seja útil para muitas pessoas, mas o importante é que você é útil para Deus. Você é útil para Deus. E nós vimos um Paulo preocupado em realizar a sua chamada na cidade, lá na Europa, quando a Bíblia manda ele para Macedônia, para a cidade de Filipos. Então Paulo, naquela correria, ele vai, ele esquece sua capa, ele esquece os seus livros, e ele esquece os pergaminhos na casa do irmão Carlos, lá em Troades. Isso aí foi muito triste também para a vida do apóstolo Paulo, porque muitas das vezes, nós somos chamados para essa missão e não levamos conosco o que é útil e nos esquecemos e deixamos lá no passado. Aqui vai a reflexão do pastor Paulo, aqui nesta noite. O que é útil na tua vida, o que foi útil na tua vida e que você deixou lá no passado. É o momento de nós refletir o que foi que nós deixamos lá no passado, aquilo que foi útil. Paulo deixou para trás em Troade, na casa do nosso irmão Carlos, os seus livros, o seu pergaminho, a sua capa. Irmãos, é tão sério quando nós nos esquecemos, quando nós estamos exercendo a nossa chamada missionária e nós nos esquecemos daquilo que é mais útil. Quantas das vezes nós esquecemos até familiares, nós nos esquecemos amigos, nós nos esquecemos até do dom que Deus nos deu e nós deixamos lá para trás a oração, nós deixamos lá para trás a leitura da palavra, nós deixamos lá para trás tanta coisa útil que é necessário a gente recorrer atrás em busca daquilo que nós deixamos lá no passado. É momento da gente refletir, é momento da gente avaliar os valores que nós deixamos, aquilo que foi útil, aquilo que vai servir na caminhada, aquilo que vai servir no caminho para mim e para a tua vida, aquilo que mais importa para mim e para a tua vida, as coisas que para muita gente é inútil, as coisas que para muita gente não vale nada, não importa se para alguém não vale nada, mas o importante é que para você, para mim e para Deus, vale e é útil, amém? Talvez ninguém dá valor à leitura da Bíblia, talvez ninguém dá valor à leitura da palavra, talvez ninguém dá valor ao dom que há em você, talvez ninguém dá valor a nada, até você mesmo não dá valor àquilo que Deus colocou. Deus te consagrou a presbítero, Deus te consagrou a evangelista, a pastor, Deus te chamou para ser um músico na casa de Deus. Não deixa Satanás enterrar o teu talento, não deixa o diabo enterrar a tua chamada, crente, amém? Não deixa ficar nada para trás daquilo que Deus colocou em você. A interpretação do texto aqui revela que a capa, os livros, os pergaminhos de Paulo eram objetos de grande valor estimável, de uma grande importância, porém foi esquecido lá em Troade, e que estava fazendo falta a Paulo na prisão. Paulo estava na prisão. Paulo era um grande didata, era um grande conhecedor, um grande escritor. Talvez a correria que ele deu não fizesse tanta importância. Não vou dizer desta forma, irmão, mas vamos fazer aqui uma conjectura. Vamos dizer que Paulo, ele não ligou tanto por ele ser um grande didata, um grande escritor, um grande leitor das escrituras, mas a Bíblia vai nos mostrar que a capa, que os livros, que os pergaminhos lá na prisão fez muita falta na vida de Paulo, fez muitas faltas. Sabe por quê? Foram objetos de um grande valor estimável, que é para Deus, é para a igreja, é para a sociedade. É esses pergaminhos, é este livro, é esses livros, essa capa de Paulo, que às vezes também nos faz falta na nossa vida, amém? É necessário a gente tomar posse, amém? É necessário a gente tomar
desses valores estimáveis, desses valores tão importantes, aqueles valores, daqueles objetos que Paulo esqueceu lá na Ritrode, onde na realidade tem muita gente jogando fora o que é tão importante, que é os pergaminhos, que é as escrituras, que é a palavra de Deus, que é os livros, que é coisa muito importante. Nós temos pessoas jogando valores fora, valores muito importantes fora. E aqui eu deixo uma reflexão na hora de muita gente, de muitas pessoas que hoje se encontram em prisão no meu Brasil do Cícero. Muita gente que está lá no presídio. Aqui vai um recado de Deus para muitas pessoas que estão presas nesse momento e que por trás das grades, que já perderam o maior bem, que é o valor de família, que é o valor de filho, de esposa, e que através dessa mensagem de Paulo, Deus quer trazer a restituição, amém? Deus quer trazer a restituição. Aqui vai uma mensagem para uma pessoa que está no presídio, essa pessoa que já perdeu todo o valor, pessoa que estava na mesma condição de Paulo, preso, por trás de grades, que perdeu o valor estimável, que perdeu o valor em família, valores éticos, valores cristãos, que hoje se encontra preso, mas hoje é momento de restituição. Assim como Paulo ele clamou, assim como Paulo ele pediu a Timóteo, assim como Paulo ele clamou por esses bens, por esses objetos, por esses pergaminhos, que é a palavra de Deus. Deus quer também que você clame a Ele, você que está nessa prisão, você que está nessa cela, você que já perdeu tudo, você que já perdeu a esperança. É momento de clamor, é momento de clamar a Deus, amém? É momento de clamor, é momento de você pedir ao Senhor aquilo que você perdeu de tão importante. É momento de você chegar a Deus e clamar a Ele para que o Senhor traga uma restituição de bens, de valores, de valores éticos, de valores cristãos que você tinha na presença de Deus e hoje você não tem mais aqueles valores que você tinha na igreja como grande pregador da palavra, e hoje você não prega mais a palavra de Deus porque Satanás roubou isso de você. Aqui vai uma mensagem de Deus para quem está nas drogas, a pessoa que perdeu seus valores cristãos porque pregava a palavra e hoje não prega mais, hoje está no mundo das drogas, hoje está no mundo do tabagismo, hoje está no mundo da cachaça, hoje está perdido. Hoje para você, talvez você diga que não há mais esperança, mas é momento de você clamar a Deus neste momento. Manda, Senhor, para mim os pergaminhos, manda, Senhor, para mim a tua palavra, aviva no meu coração a tua palavra. Paulo estava preso não porque era um assassino, Paulo estava preso não porque ele roubava, Paulo estava preso porque ele era um grande pregador da palavra de Deus. Ele falava aquilo que era certo, ele combatia aquilo que era errado. Então se encontrava Paulo lá naquela prisão, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21, Paulo pede a Timóteo que não demore a vir, venha logo, antes do inverno. Timóteo era um filho da fé do apóstolo Paulo. Timóteo era um filho da fé do apóstolo Paulo. Então, para Paulo, Timóteo era de uma grande importância na presença dele naquele momento, porque Paulo estava naquela prisão, porque para Paulo, Timóteo era um dos seus melhores amigos, porque a Bíblia diz que o Alexandre, o ratoeiro, como ele escreveu em uma de suas cartas, ele perseguia Paulo. A Bíblia diz que Demas, ele amou mais o presente século e esqueceu o apóstolo Paulo. Quando às vezes nós temos amigos, meu querido
Irmãos, quinta-feira passada pregou aqui neste altar um grande pregador, porque eu gosto de valorizar, dar valor aos servos de Deus, que é o nosso irmão Magno. Quando ele se voltou aqui para o prefeito Cícero e disse: o Senhor é o meu filho da fé, o Senhor é o meu filho da fé, isso é uma grande valia, isso é uma das maiores riquezas que um cristão pode ter aqui neste mundo. Amigos, valorização. Paulo diz: Timóteo, vem logo, eu estou aqui em prisão. Sabe por quê? Porque na prisão Paulo sentia dor do abandono. Sabe por quê? Porque na prisão Paulo sentia a separação de amigos. Sabe por quê? Porque na prisão Paulo sentia o maltrato de muitas pessoas. Paulo era maltratado pelo governo minério. Paulo era maltratado por falsos cristãos. Paulo era maltratado por falsos amigos. Paulo era maltratado por certos irmãos pastores na Ásia. Paulo era esquecido, foi abandonado lá na prisão, na Argentina. Paulo foi esquecido lá em Roma por alguns irmãos na cidade de Jerusalém. Paulo foi desprezado, Paulo foi criticado, Paulo foi rejeitado. Então o clamor de Paulo era: meu filho na fé, Timóteo, venha depressa, meu filho, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu estou aqui preso. Eu preciso de você. Talvez você que esteja nessa prisão, eu não sei se aqui no presídio de Maceió, através das redes sociais, talvez alguém esteja me escutando, que alguém já abandonou um amigo, já abandonou alguém que dizia que era amigo. Talvez o advogado já abandonou você. Talvez o dinheiro já acabou. Não existe mais dinheiro, não existe mais recursos, mas existe um amigo chamado Jesus. Irmãos, quantas esposas hoje, quantos casamentos destroçados hoje em dia, quantos relacionamentos acabados, quantos filhos, quantos divórcios hoje em dia, quanta dor da separação, quanta dor, irmãos, da rejeição, de pais que estão rejeitando os seus filhos, estão desprezando os seus filhos. Não existe mais relacionamento na família. A internet está roubando os relacionamentos. A internet, a rede social está roubando a amizade. Está roubando a amizade de família, de amigos, de namoro, de noivado, de casamento. É momento de nós clamarmos o melhor amigo, que é Jesus. Jesus é o melhor amigo. E nós vimos um Paulo que comigo diz: olha bem, não demores a vir, vem depressa. Paulo também pede aqui a capa, porque ele sabia que naquela cárcere frio, naquele cárcere, naquela prisão úmida, com a chegada do inverno, ele não poderia ficar sem a proteção contra aquele frio. Imagine você estar na cidade de São Paulo e você se encontrar numa temperatura de 5 graus, como o pastor Paulo há um ano atrás ficou. Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos. Eu viajei há um ano atrás para Nova Granada, para São Paulo, e nós fomos em uma época do frio lá, e o meu irmão me emprestou um casaco. E quando eu cheguei na Nova Granada, o frio estava a 4 graus. A 4 graus a temperatura, só um frio terrível. E quando eu fui fazer um serviço da Nova Granada para a cidade do São José do Rio Preto, eu deixei o meu casaco dentro do ônibus da justiça. Eu deixei o meu casaco dentro do ônibus, eu perdi o meu casaco. E eu fiquei preocupado, eu fiz um vídeo e mandei a minhas enteadas, filha da minha esposa, espalhar na cidade.
4 dias depois, eu encontrei meu casaco. A preocupação, irmão, é do frio naquele lugar terrível. Você que viaja para um lugar frio, não é fácil. É necessário um agasalho, é necessário algo para você se cobrir, se proteger. Foi o que aconteceu do apóstolo Paulo. Para minha sorte também, para a gente dizer, com uma semana depois, o meu casaco eu encontrei dentro do ônibus com um motorista que ia viajar para a cidade de Thiago Rio Preto. Então, irmão, essa mensagem me fez lembrar essa história da minha vida. Assim aconteceu com Paulo. Paulo, ele clama a Timóteo: venha antes que o inverno chegue. Traga minha capa, Timóteo, antes que o inverno chegue, venha depressa, porque o frio vai pegar. Eu quero fazer essa ilustração com a nossa vida espiritual também, amém? Quero trazer essa ilustração para a nossa vida espiritual, porque para alguns teólogos, irmão, Timóteo chegou tarde demais. Paulo, a Bíblia diz que ele já tinha sido decapitado em Roma. Para alguns teólogos, vai essa reflexão para mim e para você. A história diz que Timóteo chegou tarde demais lá na cidade de Roma, e Paulo já queria sair da prisão na Mamertina e teria sido decapitado fora da cidade. Então foi tarde, não foi muito útil aquela viagem. Sabe por quê? Porque não serviu, a capa não serviu mais para Paulo, porque Timóteo Paulo já teria sido decapitado em Roma. Então vai a mensagem aí para todos nós nesta noite, e a mensagem é: dê ajuda a alguém antes que o inverno chegue, amém? Ajude alguém antes que o inverno chegue. Ajude alguém antes que o inverno chegue, amém? Antes que seja tarde demais. Tem muitos filhos por aí que não estão dando valor aos seus pais, e quando vier dar valor aos seus pais já é tarde. Tem muitos obreiros por aí que não estão dando valor aos seus pastores, e quando vier dar valor aos seus pastores já é tarde demais. Tem muita gente por aí, irmão, que não está valorizando quando deve valorizar o momento, porque o momento é agora, o momento é chegar, porque haverá um tempo que aquele pedido feito por alguém não poderá ser mais atendido. Sabe por quê? Porque será tarde demais, porque chegará o inverno, amém? Dê 1 quilo de feijão ao seu irmão antes que seja tarde demais. Dê 1 quilo de arroz ao seu irmão antes que seja tarde demais. Eu me lembro agora há pouco, há um mês atrás, eu parado, eu desempregado, eu passando um momento agora de crise, um dia desse que eu me passei, onde na realidade eu não encontrei pastores, eu não encontrei amigos. Tantas igrejas esse ano que eu preguei, que disseram assim: pastor Paulo, tem aqui R$100 para você. E de repente Deus usou o presbítero Cícero, irmão. Chegou para mim e me deu uma galinha de capoeira, onde na realidade eu não tinha nem o que comer na minha casa. Deus usou o pastor Edson e disse: pastor Paulo, aqui tem 70 reais para você, pastor Paulo. Deus ajude o seu irmão antes que seja tarde demais. Por quê, irmãos? Porque o momento é agora, o momento é chegado. Amanhã será o inferno. Amanhã a capa não vai servir mais. Amanhã a capa não vai servir mais. Os livros você não vai poder ler. O pergaminho você não vai poder ler.
passando fome, passando necessidade, desempregado, tem tanto crente por aí, passando necessidade, e muitos pastores, irmãos por aí, presos nos escritórios de igreja, por aí, irmãos, precisando de crentes que precisam de ajuda, e não tem ninguém que ajude esses crentes. É momento de dar a capa, é momento de liberar esta capa, é momento, irmãos, de dar agasalho, é momento de dar agasalho antes do inferno chegar, gente. Ele vai entrar, esteja presente, dê a sua melhor capa se for possível, esteja disponível antes que o inferno chegar. Traga o melhor, traga a melhor capa para o morador de rua, para alguém que está no presídio, para alguém que está com AIDS, para alguém que está lá na CPI, no UTI, para alguém que está desprezado. Traga a melhor capa para essa pessoa. É momento da igreja servir, é momento da igreja ser missionária, é momento da igreja ouvir o clamor lá na prisão da Mametina, lá em Roma, porque o clamor de Paulo ainda soa no Brasil, ainda soa na Europa, ainda soa na Itália, ainda soa na Ásia, ainda soa na América Central. O clamor de Paulo ainda soa. Traga minha capa, traga meus livros, traga-me os pergaminhos, traga-me os pergaminhos. O clamor ainda soa. Deus está mandando a igreja. Ouça o clamor de pessoas neste mundo. Ouça o clamor em pleno inverno, o inverno da velhice, quando um filho, quando um pai está chegando à sua terceira idade, quando o pai está velhinho. Muitas pessoas que jogam os seus pais lá no asilo, ou seja, naquelas casinhas do velhinho. Tantos filhos que desprezam os seus pais que tanto trabalhou para dar comida, para dar educação, para dar estudo. Então, quando chega o inferno na vida dos seus pais, os filhos desprezam os pais. Chegou o momento, chegou a hora da gente ouvir o clamor, o inferno na velhice, o inferno da doença interminável, quando alguém está no UTI. Chegou o momento da gente ouvir esse clamor. Eu me lembro que eu fui pintar ali no HDT, numa construtora que eu trabalhei, e eu estava no primeiro pavilhão de cima, e eu podia escutar o clamor de muita gente lá embaixo. O setor de pessoas que estavam ali com doenças venéreas, pessoas clamando: ai, oi, ai meu Deus, ai meu Senhor. Irmãos, chegou o momento da gente ouvir o clamor de pessoas que estão nessa situação, nessa doença, pessoas cancerosas. É o momento da gente ter piedade, da gente clamar a Deus, porque a igreja precisa, irmão, clamar. A igreja precisa pedir ao Senhor por essas pessoas e ter misericórdia, porque, irmãos, o verdadeiro evangelho é o evangelho da misericórdia. O verdadeiro evangelho é o evangelho do amor. O verdadeiro evangelho é o evangelho do amor. Quando a igreja tem amor, quando a igreja tem compaixão, o missionário que não tem compaixão não é missionário. O missionário que não tem amor não é de forma alguma missionário. Então, a partir de hoje, tenha esse amor, tenha essa compreensão. Ouça o clamor do mundo. Meu amor, Ouça o clamor do mundo. eu adorarei. Ouça o clamor do mundo. Paulo
navegarei Essa pessoa que é a domínio da palavra. no oceano Porque quem lê a Bíblia tem vida eterna. Quem lê a Bíblia se integra. Quem lê a Bíblia tem a capa. Quem lê a Bíblia, irmão, tem os pergaminhos. Quem lê a Bíblia tem os livros como Paulo falou. Eu adorarei Tem os livros como Paulo falou. o Deus da Porque essa palavra não é mel. Toda a nossa vida está que me dentro compreende. de nós. Sem doce. Sem nenhuma A Bíblia fala que Deus é mel. A palavra de Deus ela é pão. A palavra de Deus ela é luz. Ela é fogo, ela é martelo. A palavra de Deus ela é espada. A palavra de Deus ela é remédio. É a palavra do Senhor. Nunca abandone a palavra. Nunca despreze a palavra de Deus. Nunca despreze os livros. Nunca despreze os pergaminhos de Deus. Espírito, Que desce como fogo. É a palavra de Deus. É o ensinamento da palavra. João capítulo 1, versículo 13. Que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Então é a palavra. Se tem a palavra, tem o Espírito. Se tem a palavra, tem a ousadia. Se tem a palavra, é pentecostal. E que tem a palavra, é avivado. E que tem a palavra, não para, mas faz a obra. A vida sobre Deus já caiu em Jesus. A Bíblia fala, e o nome do Senhor Jesus seja revestido pelo Espírito de Deus nessa noite. Porque só Espírito é que nos aviva. Só Espírito é que nos o Deus da minha vida, me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, é o Paracleto, é o Espírito Santo que nos anima, nos consola. É o Espírito Santo que foi chamado para estar pertinho, juntinho de nós, amém? Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, aleluia. Que o Senhor abençoe a todos, irmãos, e guarde essa palavra. Tome posse da capa de Paulo, tome posse dos pergaminhos deste livro. Seja um didata, seja um professor das Escrituras Sagradas, seja um gigante dos altares, seja um gigante dos púlpitos. Faça a obra de Deus em nome de Jesus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Convoco a igreja para nos colocar de pé em nome de Jesus. O presbítero Cícero vai fazer a oração em nome de Jesus e encerramento. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, glória a Deus nesta noite. Jesus Cristo é bom esse catecismo presente aqui. Louvado Senhor Jesus. Graças a Deus, porque Deus é fiel, glória a Deus. Eu peço que Deus abençoe o pastor Paulo, que sempre esteja com ele, nunca abandone ele, que ele sempre venha a ser Senhor de sempre, pregando a palavra, ministrando a palavra de Deus, palavra maravilhosa que Deus concedeu ao seu coração, falou tremendamente comigo, glória a Deus, aleluia, falou ao meu coração, glória a Deus, essa
palavra maravilhosa, para não esquecer o pergaminho, ler a palavra, sempre segurar e sempre pregar. Glória a Deus. Jesus Cristo é bom, meu irmão. Guarda essa palavra no seu coração, porque a palavra, ela é tudo na nossa vida, porque ela é quem dá vida para nós. A palavra é quem dá vida para nós. Sem a palavra nós somos mortos. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite com Jesus Cristo. Agradecer também as irmãs que vieram, acompanhando com a irmã Aparecida, glória a Deus. O profeta cantor que está aqui também, que está sempre com a gente, Deus abençoe o irmão. E abençoe nós todos em nome de Jesus Cristo, que venha nos proteger, né? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus que está no céu. Nesse momento, Pai querido Santo, nós queremos agradecer por essa oportunidade, Pai, o Senhor tem nos dado de nós estar aqui na sua presença, Pai, glorificando e magnificando o seu nome santo, meu Deus. Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um que se encontra aqui nesta noite, Pai. Leva, Pai, cada um para nossos lares, Pai, para aqueles anos, protegendo a gente, livrando a gente da armadilha satânica, Pai. Se vier alguma armadilha, Pai, ao contrário, Pai, que é maldição, que ela seja, Pai, rebatida e cortada, Pai, com a tua espada de fogo, em nome de Jesus Cristo, Pai, mais santo. Deus, eu quero lhe pedir também, Pai, nesta noite, Pai, que o Senhor dê a gente, Pai, uma semana de paz, Pai, mais santo, uma semana, Pai, protegida, Pai, que o Senhor acompanhe anjo conosco, Pai, nos livrando e nos guardando, Pai, de toda a cidade do mal, meu Deus. Deus, abençoa também, Pai, mais santo, a pastora Sueli, Pai, o pastor Cícero que está ali no Jacitinho, Pai, traz eles em Pai, como o Senhor levou em Pai, traz em Pai, guardando ele em segurança, Pai, mais santo, que ele venha chegar na sua casa, no nome de Jesus Cristo, guardando eles com a sua potente, no nome de Jesus Cristo. Guarda, meu Pai, nesta noite, protege nós de todo mal, e ele diz. Amém. Aleluia. Irmãos, avisando a igreja aqui, vou terminar já. Eu fiz um grupo ali com o pastor, no grupo da igreja aqui, né? O grupo, e estou colocando que lá tem membro, porque nós vamos colocar aqui escala, né, de culto, dia de campanha, tudo vai ser comunicado lá no grupo, ok? Se a missionária quiser entrar também, viu? Em nome de Jesus, para os irmãos aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus para sempre, Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém, meu glória. Deus abençoe a todos. Reiterando, agradeço a todos os irmãos que fizeram presente. Amém. Ao músico, o hino de Jesus Molinado, que já passou a ser da casa, né? O rei Davi. Glória. Amém? Amém.